E a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, aleluias, louvado seja Deus. Ele começa dizendo assim: não sejam teimosos, aleluia. Porque ouvir a voz de Deus, nós sempre ouvimos a voz de Deus. O problema é que nós somos muito teimosos como os nossos antepassados. Basta algumas dificuldades, algumas lutas, e nós começamos a indagar: meu Deus, por quê? Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, que direção devo tomar? Senhor, parece que o Senhor perdeu o controle da minha vida e da tua. Mas o Senhor, Ele tem o controle de tudo embaixo dos céus. Nós estamos vivendo debaixo da potente mão do Senhor, nós não estamos debaixo de governo de homens, mas no governo do Senhor Jesus. E este governo, Ele é a verdade, esse governo Ele nunca perdeu e nunca perderá para ninguém. Então, o nosso governo, o nosso Deus, Ele pega e vem dizendo para mim e para vocês: não sejam teimosos como foram os seus antepassados. Aleluias, louvado seja Deus. Os nossos antepassados, vocês sabem que, mesmo eles vendo bastante milagres, eles começaram a reclamar por falta d'água e por falta de comida, sabe? E muitas das vezes nós não mudamos em nada. Nós não mudamos em nada. Se falta água, nós reclamamos. Se falta comida, nós reclamamos. Se nós temos carne, tudo bem. Se nós temos só ovo, nós reclamamos. E nós não somos muito diferentes dos nossos antepassados. Nós temos visto a mão do Senhor operar sobre a minha vida, sobre a tua. Temos vivido milagres. Temos visto o Senhor agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E muitas das vezes nós temos duvidado do Senhor. Os nossos antepassados, eles duvidaram de Deus, se Deus realmente estava com eles. Em vez de confiar, eles testaram a Deus exigindo provas. E muitas das vezes a igreja do Senhor tem entristecido o Senhor, porque nós temos pedido provas ao Senhor. Nós temos chegado diante da casa do Senhor e nós temos pedido ao Senhor que Ele prove que Ele está na nossa vida. Senhor, mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso. Senhor, usa alguém. Senhor, e o Senhor está do teu lado. O Senhor está do meu lado, Ele está do teu lado. Porque Ele diz assim: eu enviarei o meu filho para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o filho veio e provou que é capaz de viver as leis aqui, voltou para o Pai e falou: mas eu não vou vos deixar órfão, eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e deixou o Espírito Santo para que eu e você não estejam só. E muitas das vezes a gente parece que nós estamos num deserto, parece que nós não temos nada, sabe? E nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos parar. É por isso que o Senhor hoje, Ele vem dizendo para mim e para você: hoje eu quero que vocês escutem a voz do Espírito Santo. E se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, vocês ouvirão a voz do Pai, a voz de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Quem esquece os milagres de ontem, coloca Deus à prova hoje, sabe? Quem esquece os milagres de ontem, coloca Deus à prova hoje. Quantos milagres eu já vivi, quantos milagres você, igreja, já viveu? Só de você estar aqui nesta noite já é um grande milagre. Você teria 1001 lugares para estar, mas você escolheu estar aos pés do Senhor adorando a Ele. E os céus estão em festa porque você está aqui, os céus estão em festa. É por isso que Deus, Ele envia uma palavra para a minha vida e para a tua. Aleluias, louvado seja Deus. O problema nunca foi a falta de Deus, foi o excesso de incredulidade. Aleluia. O problema nunca foi a falta de Deus, mas sim o excesso de incredulidade. Porque nós cremos quando tudo está bem, mas quando o Senhor começa a trabalhar, e o trabalhar do Senhor, Ele precisa mudar algumas coisas, porque o Senhor, Ele troca as vestes, Ele troca o teu interior, e quando a gente está cheio do Espírito Santo, a mudança começa a agir de dentro para fora, e para isso acontecer, Deus começa a trabalhar, e o trabalhar de Deus, muitas das vezes, vem contra eu e contra você. Aí vem um vento, e vem uma tempestade, vem um levante daqui, um levante dali, e você fala: meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, por que eu estou passando isso? Eu fui buscar a Deus e as coisas ficou pior? Não, não está pior, as coisas apenas melhoraram. É que o Senhor começou a trabalhar. E o trabalhar do Senhor, o Senhor começa a fechar algumas portas que para você parecia ser boa. E o Senhor começa a tira a amizade, tira as pessoas, começa a arrancar as camas dos olhos, e você começa a enxergar com outros olhos, você começa a olhar e falar: poxa vida, fulano me traiu, fulano pisou na bola, fulano... E o Senhor fala: puxa, você não está entendendo nada. Isso é eu trabalhando na sua vida. Para de incredulidade, para de reclamar, para de murmurar. Eu estou trabalhando.
Você tem clamado a mim, eu estou trabalhando a teu favor. E o Senhor começa. E a gente fala, meu Deus, eu perdi. Senhor, meu Deus. Ai, pastora, você não sabe o que aconteceu. Foi assim, assim, sim. E Deus fala, meu Deus. Como você está longe de entender o que eu tenho para você, eu já te dei o Espírito Santo e agora eu estou trabalhando. Nós precisamos preparar você para você encontrar no grande dia com o Senhor. Então o Senhor começa a trabalhar na minha casa, na tua, na minha família, na tua. E às vezes nós somos afrontados dentro de casa, caluniados, xingando, pessoas nos xingam. Por quê? Meu Deus, pastor, está uma luta. Não está a luta. A vontade do Senhor é que em tudo você diga glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você for ler Mateus capítulo 5 diz assim, bem-aventurados sois vós que pelo meu nome sofreis todo tipo de aflições. E o Senhor pega e fala, eu começo a trabalhar agora. Agora você ergueu a mão, entregou a tua vida ao Senhor. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Senhor, muda esse cativeiro. Senhor, quebra as cadeias. Senhor, entra com providência na minha casa. E Deus fala, agora é comigo. E aí Deus começa a entrar com providência. Você não viu no passado o povo para sair do deserto? Você pensa que foi fácil? Vai lá e diga a Faraó. Aí foi lá, chegou lá Moisés diante de Faraó. O que o Senhor fez? A palavra do Senhor diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Porque a palavra do Senhor diz que você precisa ser provado para ser aprovado. A nossa vida sempre foi assim, desde pequeno. Nós vai à escola e todo mundo que estudou na nossa época aqui, a professora entregava a folha e falava assim, a prova é individual. E até hoje não mudou nada. A prova é individual, com Deus não é nada diferente. Ele é o mestre, Ele é o bom professor, sabe? E temos provas, porque Ele diz na palavra dEle, enquanto vocês estiverem nesse mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês são mais do que vencedores. Então nós vamos vencer. Porque Ele diz, nessa peleja você não tem que pelejar, é o Senhor que pelejará por você. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor, Ele diz, aquietai e sabei que sou eu Deus. E se não bastasse, Ele ainda diga, ainda que o inferno se levante contra a tua vida, não temas, porque sou eu o Senhor teu Deus. Então o inferno não tem poder contra você e contra a tua casa. Aleluias, louvado seja Deus. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que estão no livro da vida. E Ele prometeu para mim e para você em Atos 16:31 está escrito, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Não importa como está a tua casa, o que importa é que Ele fez a promessa. E quem fez a promessa é fiel para cumprir isso e muito mais. Aleluias. E por que o Senhor pega e fala assim, ouça a voz do Espírito Santo, Ele vai falar uma mensagem de Deus. Parem de ser incrédulos, parem de duvidar, não sejam teimosos. Como foram o antepassado de vocês. Por quê? Porque nós somos teimosos. Nós somos muito teimosos. Nós olhamos para aquele povo do Egito e falamos, meu Deus, o povo murmurava, era escravo, e saiu dali, depois estava reclamando, porque queria até voltar, pensar em voltar. Mas eu vou falar uma coisa para você, você está no caminho. E este caminho leva nós à vida eterna. Este caminho é um caminho de luz e nós devemos seguir nesse caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Deus já abriu porta uma vez, Deus já livrou, Deus já respondeu orações, e o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que está aqui. Ele abre porta, Ele ainda responde oração, Ele ainda trabalha, sabe? É o Deus que dá livramento para mim, dá livramento para você, é desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que eu estou falando, que faz tudo pela minha vida e pela tua. Deus faz tudo para que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos prazer de estar na casa do Senhor, para que nós tenhamos prazer de estar adorando o Senhor. Por mais que tudo diga que não, mas a vontade de Deus é que tudo, nós dê graça a Ele, nós glorifique o nome dEle, nós exalte o nome dEle. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Acalma o teu coração, mas o Senhor não está vendo que está uma tempestade, está um levante, água para tudo quanto é lado, fica tranquilo. Essas águas não é para te afogar. Porque o Senhor disse, se você submergir, Ele está ali presente para te socorrer e te colocar de pé. Então pode ficar tranquilo, o Senhor jamais vai dar água para quem não sabe nadar. Fica sossegado, Ele sabe até onde a água vai chegar em você. Sabe? Mas é preciso a gente passar por algumas situações. Mas você precisa crer quem é Deus na sua vida. Você precisa entender que Deus, Ele está trabalhando. E o trabalhar de Deus, muitas das vezes, não é como eu e você pensa, não é como eu e você quer. Deus trabalha do jeito dEle, na maneira dEle, no tempo dEle, na hora dEle. Ele não se atrasa, nunca se atrasou, nunca vai se atrasar.
A tua casa está no controle do Senhor. A primeira mudança na tua casa tem que partir de você. Depois que você estiver pronto, toda a tua casa será restaurada, reformada, será pintada, será reformada por completo. Basta você crer, porque o Senhor disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. A mudança começa em mim, a mudança começa em você. É o modo de agir, é o modo de pensar, sabe? E a transformação, ela é de dentro para fora. Porque o Espírito Santo, ele começa ali a incendiar e desejo de querer mais e mais e mais. E você começa a buscar e fala, puxa, isso foi bom, eu gostei disso. E você vai, e isso vai aquecendo o Espírito Santo. E quando você der fé, você vai mudando. Não é por força, nem por violência. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente. Sabe? O prazer seu começa a ser estar na casa do Senhor. Por isso vir a um culto como hoje, para você é muito fácil. Não porque é a ceia, porque tem uma mesa preparada, porque isso aqui só é uma promessa do Senhor, porque Ele diz, eis que eu coloco diante de vós uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. Os nossos inimigos, o diabo, ele passa lá fora, ele olha e fala, e não é que tem uma mesa preparada mesmo para ele? E aí ainda o Senhor pega e fala assim, você será meu convidado de honra. E você como convidado de honra, o Senhor fala, eu ainda estou aqui para te servir. Olha aí, vê isso. Um pecador, uma pecadora, e o dono da vida, aquele que na cruz do Calvário se entregou por mim e por você, ele fala, eu vou te servir. Eu vou te servir, sabe? E esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, ele pega e ele vem falando comigo e vem falando com você. Aleluias. No dia em que puseram a prova no deserto, ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova. Aleluia. Os nossos antepassados desafiaram a Deus e colocaram Ele à prova. Queria prova, queria que mostrasse que Ele era Deus, isso e aquilo. E eu e você, se nós pararmos, as mulheres fez um evento aqui, e elas colocaram um espelho ali. Eu achei muito legal. E elas postaram ali que uma moça, ela olhou ali e eu vi que verdadeiramente ela sentiu uma emoção forte quando ela leu aquela frase, sabe? E a mesma coisa aqui é eu e você, sabe? A gente, muitas das vezes, nós colocamos Deus na parede e nós queremos provar a Deus. Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor está nesse negócio. Senhor, 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 e o Senhor está no negócio. Ele está mudando a minha vida, Ele está mudando a tua vida. O Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você. Se nós parar e começar a olhar a nossa vida há uns, não vamos muito longe, mas vamos voltar aí 8, 10 anos atrás. Quem era nós? E quem nós somos hoje? A cada dia nós temos vindo meio legal, aprendido um pouco mais. Quem tem vindo constantemente aos cultos, tem visto o agir de Deus, o crescimento da igreja, tem visto como a gente tem recebido de Deus, quanto Deus tem se mostrado real sobre a minha vida, sobre a tua. Eu sei que você tem visto a mão de Deus sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, você tem vivido milagres extraordinários. Eu sei que você tem vivido o agir do Senhor sobre a tua família, você tem visto Deus agir de uma forma ou de outra na sua casa. É Deus, sabe? Então, isso é maravilhoso, isso é a mão de Deus trabalhando. Mesmo você com pouca fé, você não nega o nome do Senhor e Deus começa a agir sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O salmista, ele vem dizendo no Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aleluia. E aí eu pergunto a você, você tem confiado em quem? No Senhor? Porque quem confia no Senhor não se abala, mas permanece firme para sempre, sabe? A palavra do Senhor diz que ainda que todos te abandonem, todavia eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Aleluia. Ele, este aqui que fez a promessa, ele é fiel. Ele é fiel, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, o que importa é que Deus tem o controle de tudo. Pastor, você fala isso porque você não está vivendo como está a minha casa está um inferno. Não. É mentira do diabo, a tua casa é uma bênção. O que está no inferno é que você ainda não deixou o Espírito Santo agir na tua vida. Porque quando o Espírito Santo começar a agir na tua vida, você vai começar a olhar com o olhar do Senhor. E quem olha com o olhar do Senhor não olha para uma casa e diz que é um inferno. A tua casa é uma bênção, os teus filhos é bênção, o teu marido é bênção, tudo é bênção. O Senhor nunca deu maldição para ninguém, o Senhor só deu bênção. Você fala isso, pastor, você não conhece meu filho, você não conhece minha filha, os teus filhos são bênção.
Os teus filhos são bênção do Senhor. Então está na hora da gente acreditar na palavra do Senhor. Está na hora de nós parar de murmurar. Está na hora de tomar posse e de nós viver a palavra do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. O mesmo Deus que abriu o mar no passado, hoje é o mesmo Deus que abre um mar para mim atravessar, um mar para você atravessar. É o mesmo Deus que prepara uma bênção para mim, que prepara uma bênção para você. O mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que entra na minha casa, entra na tua casa e começa a colocar tudo no lugar.